Oi, pessoal, tudo bem? Está aqui começando a nossa primeira live da família Pamalani. Me dê um minutinho, eu vou chamar nosso convidado especial de hoje, que é o Silvio. Silvio alpinista, Silvio Martins, um grande amigo. Dá um minutinho aí, segura as pontas. Já convidei ele. Muita gente já entrando aqui, gente boa demais. Meu amigo Léo Rodrigues, lá do litoral norte. Cara, assistindo a gente, que honra, hein? Aqui o Silvio já entrou com a gente também. Deixa eu colocar ele ao vivo conosco. O Silvio está se conectando. Aí, Silvio, tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, cara. Que delícia, né? Poder fazer essa primeira live da família Pamalani com você, viu? Uma honra Poxa, eu me sinto tremenda. honrado. Legal. Obrigado. Eu vou só fazer uma introdução aqui e depois a gente vai partir para o assunto principal do dia, que é a tua experiência, tá? Tá Deixa bom. eu falar para o pessoal aqui o seguinte. Nesse período de quarentena, pandemia, muita coisa tem acontecido. As pessoas, muita gente deprimida, muita gente, às vezes, se sentindo perdida dentro de tantas mudanças que ocorreram nas últimas semanas, nos últimos 2, 3 meses, né? E não é diferente com a gente, todo mundo foi impactado de alguma maneira, né? Então, a gente pensou numa forma da gente se conectar com o pessoal que está conectado com a gente, segue a gente no Instagram, para a gente poder passar algumas mensagens, uma forma da gente interagir também e todo mundo tentar achar o foco correto que a gente deve ter nesse momento, a gente deixar os medos de lado. Eu deixei no sábado à noite, um texto para reflexão de algo que aconteceu comigo, mas que mostra bem algumas coisas que roubam a nossa energia, né? Eu comentei do tombo que eu levei, foi feio pra caramba, graças a Deus não aconteceu nada. Mas quando eu caí lá na fábrica, foi tão feio que eu fiquei 2, 3 minutos parado, com medo de me mexer e descobrir que eu tinha quebrado alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa pior. Então, eu vi que a dor emocional foi muito mais forte do que a dor física que eu estava sentindo naquele momento. E que se eu tivesse tentado antes me mexer e tudo mais, eu não tinha ficado ali sofrendo esses minutos, né? E isso tem acontecido com muita gente que está em casa, às vezes perdeu o emprego, está passando uma dificuldade, uma preocupação, alguém doente na família com tudo isso que está acontecendo. E às vezes a gente gasta muita energia com os nossos medos. E não é fácil, né? Não vamos também banalizar as nossas preocupações, não é isso. Mas a ideia dessa série de lives que a gente está fazendo é a gente conseguir canalizar a nossa energia, nosso foco para aquilo que realmente a gente pode fazer e ter resultados melhores do que simplesmente a gente gastar tanta energia com medo, com angústia. E para fazer isso acontecer de verdade, a gente precisa pensar fora da caixa. Ter um pensamento diferente, não deixar se abater pelo telejornal, por tudo que a gente vê por aí e buscar, né, forças da forma correta para a gente se ajudar e também ajudar outras pessoas. O Silvio é um cara assim que, primeiro, quando eu conheci ele, não dá para acreditar na idade que ele tem, porque é um cara que está com 68 anos de idade, mas parece um menino. Anda de skate, tem uma parede de 6 metros de escalada indoor na casa dele, e o cara não para. Né? Tem mais saúde que eu, que muita gente que está assistindo a gente aqui que tem menos de 50 anos. Então, Graças a Deus. é um cara bacana pra caramba, né? Obrigado. Para começar, ele me chama de brother, né? Ele tem essa cabeça, é um aventureiro. Ele é um cara que hoje
ele tem a Climb, é uma agência de turismo de aventura. Ele vai contar um pouquinho sobre a Climb para a gente. Lógico que na quarentena aqui está difícil, mas se você quer fazer um roteiro de aventura, mas daqueles de arrepiar, a Climb é a empresa correta. Ele tem um local em Moema, aqui em São Paulo, na casa dele mesmo, onde ele tem paredes de escalada indoor. Também vai falar sobre isso, mas você pode ir lá se divertir, aprender e se exercitar, além de se divertir com seus amigos, tal, né? Passando a quarentena, fica uma dica aí para você se divertir. Agora, ele é muito mais do que isso. O Silvio participou de várias missões do Programa Antártico Brasileiro. Tem história aí de arrepiar que ele vai contar daqui a pouco para a gente. E também no Peru, em vários outros lugares. É um alpinista mesmo. Ele é voluntário para resgates, uma série de coisas. Então, não chega de spoiler. Eu deixo com vocês, né? Eu apresento vocês agora Silvio Martins, empresário, alpinista, amigo, irmão, cara super bacana que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente hoje e, através dessa experiência, mostrar como que a gente pode ter a concentração naquilo que realmente a gente precisa se concentrar, disciplina e tudo que ele aprendeu na vida dele aí como alpinista, como empresário, para a gente viver melhor e viver fora da caixa. É isso, Silvio? Exatamente isso. Faltou alguma coisa, meu amigo? Não, tá bem. Eu estou muito agradecido de você ter feito esse convite. Estou feliz por estar aqui com esse tanto de gente aí que está ingressando para nos assistir. Muita gente tem falado comigo sobre essa questão da quarentena e do vírus. E eu sempre fantasiei uma situação dessas na minha vida. Eu acho que estou me saindo bem com essa quarentena, porque foi aquilo que nós conversamos e o que eu pretendo passar aqui agora. Em primeiro lugar, tem coisas que não dá para a gente mudar e mexer e transformar instantaneamente. Por exemplo, a quarentena. Que bem que nós podemos tirar desta quarentena, porque você não pode sair de casa, não adianta bater o pezinho e eu, por exemplo, tenho medo do caminhão caça-velho na rua, entendeu? Então você tem que respeitar as leis e as coisas. Com relação a viver em quarentena, é difícil ou viver isolado com outras pessoas com as quais você não está acostumado. São ideias diferentes, costumes, hora de ir no banheiro, de manhã, à tarde, de noite, é complicado. Então, não é simples administrar uma situação dessa, mas é possível. Em primeiro lugar, eu procuro todos os dias, Marcinho, e quem está nos ouvindo, eu já fico feliz por estar vivo. Essa aqui é a primeira questão minha. Acordei e abri os olhos, entendeu? Aí eu, poxa, obrigado. Então, tenho aquele dia, principalmente agora na quarentena, para fazer as coisas que eu planejei no dia, para me manter útil, para me manter ativo, para me manter em contato com as pessoas, animando as pessoas, sendo animado. O que a gente tem que fazer? Trabalho. Durante uma quarentena dessa, a gente tem que buscar coisas para fazer, se reinventar, como eu estou fazendo agora. Nós estamos retomando o nosso refúgio lá de Itatiaia, está ficando a coisa mais linda. Eu comecei a empresa de turismo fazendo essas caminhadas. E o que me veio disso, a quarentena, foi isso. Eu tenho umas parcerias, tenho as paredes de escalada aqui na empresa, agora com essa torre mais alta. Eu procuro fazer coisas, Márcio, procuro ser útil, procuro curtir cada dia, cada minuto. Eu gosto de escutar música, entendeu? Eu não me deixo abater por essas coisas. E uma coisa que o brasileiro costuma fazer, assim, ou pelo que eu tenho visto nessas minhas experiências, é o sofrer por antecipação. Você sofre pelas coisas. Eu estou na quarentena, meu trabalho, meu emprego, meus negócios. Mano,
Isso não te pertence mais, por enquanto. Tem que manter o sangue frio, ver como administrar isso. Eu, com a Climb, por exemplo, as operações de turismo foram jogadas todas para dezembro desse ano, janeiro. Tinha grupos comigo, expedição para a Antártica com navios de turismo. Não adianta chorar, tem que ter o sangue frio, se manter vivo para conseguir criar coisas que vão te dar a possibilidade de sair dessas situações. E Silvio, uma coisa que a gente pode falar é que é uma situação bem democrática, né? Essa quarentena. Está todo mundo, de certa forma, no mesmo barco. Lógico, quem talvez tem mais posses, tal, consegue ter menos preocupação nesse sentido, mas o país e o mundo, de uma certa forma, está todo mundo numa situação muito complicada, né? A maioria dos empresários com dificuldades, as pessoas preocupadas com o emprego. Isso não é privilégio de ninguém, né? É uma coisa muito democrática. É democrático. E o que acontece? Temos que sobreviver. Nós temos que sobreviver com essa coisa aí. Eu aprendi a viver confinado e viver com outras pessoas que eu nunca tinha visto na vida, a não ser num treinamento. Conta pra gente, em que lugares que você já ficou confinado, quanto tempo, assim, pra gente ter uma ideia? Olha, a minha primeira missão na Antártica foi de 3 meses, entre ficar 20 dias no navio, imagina ficar fechado no navio militar. Mas os militares legais, a Marinha, que a Marinha está para servir os pesquisadores, né? A ciência do Brasil. Mas, peraí, deixa eu falar uma coisa. Você falou de ser democrático. O que eu achei mais legal nessa quarentena, mais legal, que as pessoas estão se olhando nos olhos. Entendeu a diferença? Agora você não ignora mais as pessoas, você é obrigado a falar com as pessoas, você está revendo essa questão do toque, que o brasileiro gosta de encostar a mão, de abraçar, entendeu? O que eu achei... Né? Faz, eu abraço e sou abraçado assim aos montes, entendeu? Eu gosto. Então, o que acontece? Eu acho que a quarentena gerou mais amor, Márcio. Mais consideração. Você mesmo falou, nos prédios, os caras ajudando os velhinhos a ir comprar coisa na padaria. Isso mudou. Isso não era assim. Você nem sabia quem era o cara que morava no de cima do seu andar lá. Vai me dizer. Não sabe. Entendeu? Não sabe. Então, isso mudou. Isso foi uma questão positiva no meu entender. Entendeu? Essa questão do isolamento, de viver com seu pai, a quarentena ela tanto uniu famílias quanto separou famílias por conta dessa convivência. Então isso é deveras sério, né? As pessoas precisam buscar um jeito. Então, como é possível sobreviver melhor numa situação dessa? Uma família de 5, 6 pessoas. É com disciplina, hierarquia, pai, a mãe, os filhos, porque senão vira uma bagunça. A hora de tomar banho, a hora de comer, a hora de ir no banheiro, vai ter que mudar. Não sabemos isso também. Estou falando bobagem? Não, né? Duro ficar tanto tempo em casa mesmo com a família, né? Às vezes chega uma hora que cansa, né? Não, é complicado ficar junto, porque as famílias não estão acostumadas a se relacionar o dia inteiro. Aí ninguém mais foi trabalhar, ninguém mais foi para a escola, fica aquele angu de caroço dentro de casa, né? Entendeu? Aí tem que haver uma organização, distribuição de tarefas, e tem que haver um controle, uma chefia, uma orientação. E para as pessoas que estão sozinhas, muita gente sozinha fala comigo, mulheres, homens. É difícil, mas a gente dá um jeito. A pessoa tem que se gostar, tem que fazer coisas para se manter em atividade. Né? Eu estou o tempo todo criando coisa, falando, fazendo, vou escalar lá nas paredes, mas eu não paro. Por quê? O ócio é o que causa todos os males.
cabeça ociosa. A pessoa fica ali, começa a pensar, e agora? E o meu emprego? Ai, mas como é que vai ser? Não adianta, vai fazendo as coisas agora para você poder retomar as coisas quando melhorar tudo, seja lá do jeito que for. Se a pessoa começa a se entregar e se abater, se as coisas mudam, ele não vai ter condições de reagir. Silvio, Não é isso? mas quando você estava lá nas missões, né, na Antártica, por exemplo, que era um investimento, você estava ali com alguns colegas, isso de alguma forma é organizado, cada um tem a sua responsabilidade, a sua atividade e tudo mais. E às vezes, numa família, né, que está confinada ou que não tem mais o mesmo fluxo de antes, né, de sair, entrar e tudo mais, é difícil você ter essa mesma organização, a menos que você foi educado dessa maneira. Não é o meu caso, pelo menos, né? Então, uma das dicas que eu estou entendendo que você tem para passar para as pessoas é tente organizar isso, né? Tente ser útil. Ao invés de ficar maratonando séries, né, só olhando redes sociais, cada um tem uma atividade, um inventa de fazer alguma coisa no almoço, outro faz a sobremesa, um lava a louça. Isso é uma coisa muito simples, mas eu estou entendendo que pode fazer a diferença aí num período maior como esse que a quarentena se tornou, né? Exatamente. O que acontece aí? A retomada dos valores. Eu vejo assim, Márcio, isso é a minha opinião, tá? É a retomada dos valores. Fazia tempo que eu não ficava com a minha filha. Por conta da quarentena, ela tem ficado aqui. Então, tem conversado mais, escutado mais música com ela, vendo o trabalho dela via internet, a faculdade que ela faz. Isso é um ponto positivo. Por outro lado, famílias maiores, com criança encrenqueira, adolescente embocadinho, aí tem que fazer o quê? Tem que o chefe da casa, que normalmente é o pai e a mãe, tem que impor a disciplina. Então, nós estamos em quarentena, já que temos que nos adaptar. Não tem outro jeito. Eu vejo assim, com rigor. Aí, então, você vai lavar louça todo dia, lavar banheiro, o outro. Quem lava banheiro não lava louça, entendeu? É legal ouvir isso de você. Pessoal, não sei se vocês... Falando da Climb aqui, ele me contou a história. Vocês precisam ver as viagens que eles fazem. Conta, Silvio, da viagem lá para Cusco, no Peru. Quantas pessoas são da sua equipe? Para que grupo, né? O tamanho de grupo de clientes que vão? Como que é essa viagem? Mas, assim, então, o Silvio tem uma responsabilidade enorme. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que ele lidera para uma viagem dessas. Comenta aí, Silvio, por favor. A Climb foi a pioneira em organizar a trilha Inca para Machu Picchu. Isso era uma operação minha. Então, eu tinha minhas barracas tipo iglu, maravilhosas lá, os talheres, pratos, colchonetes para os passageiros, e uma estrutura grande, porque isso era uma novidade aqui no Brasil. Na época, aproximadamente 43 pessoas, me incluindo. Né? Eram 20 passageiros e os carregadores, chefe de cozinha, 3 auxiliares, a minha guia, a guia autorizada lá para entrar nas ruínas de Machu Picchu, em tudo por onde nós andávamos, ela tinha 2 assistentes. Então, era uma operação gigantesca onde nós proporcionávamos proteção, conforto e alimentação adequada para os passageiros. Era feito tudo na montanha, barraca, cozinha, tinha café da manhã, almoço, lanche na caminhada à tarde ou quando chegava no acampamento e o jantar, né? E uma equipe de guias que ia no Brasil, era normalmente eu e mais 2 ou 3 aqui do Brasil para poder controlar são 60 e poucas pessoas na trilha, né? Com rádios de comunicação, uniformes e tal. Aí depois nós paramos essas operações. Assim, a operação nossa mesmo, houve todo um controle e uma melhor organização lá, do qual nós demos palpite também, como funcionar. Então, hoje em dia, você só pode fazer a trilha a trilha Inca em 4 dias e com as operadoras de lá.
você tem que contratar, pagar, reservar e tudo, entendeu? Mas assim, foram Mas o staff experiências, era de quantas pessoas? Assim? Você e mais quantos para atender os eu e mais passageiros? 42 pessoas. 42 43 pessoas no total, no staff, que você para liderava. 20 E para quantos passageiros. passageiros? No máximo 20. 20 passageiros. Ou seja, o staff era mais que o dobro da quantidade de passageiros para garantir toda a segurança, o conforto, mesmo numa trilha dessa, que é uma trilha que exige bastante cuidado, né? Muita atenção. Ela começa a 2.500 metros sobre o nível do mar. Ela tem 3 pontos mais altos, né? O primeiro passo de 4.000, depois 4 e 3.000. Entendeu? Mas a experiência principal eram essas pessoas se disporem a sair da caixa, como você está falando aí. Essas pessoas toparam fazer uma experiência dessa sob nossa responsabilidade. E o que nós ensinávamos para elas, isso não era apenas uma excursão turística, não. Elas aprendiam a vencer os medos, sabe? A sair da área de conforto delas. Imagina, você ia acampar a quase 4.000 metros de altitude na Cordilheira dos Andes. Era 3.800 o segundo acampamento. Aí a gente acordava no dia seguinte, fazia a passagem dos 4.000, descia. Putz, era complicado mesmo. Era complicado, mas a gente fazia... até o celular, né? Não, nada de celular. Celular não. Guardadinho. Não dá. Eu sempre tomei esses cuidados lá. É uma imersão, né? Não dá para você ficar falando no celularzinho. É igual o nosso refúgio de Itatiaia. Sem chances de ter eletricidade ou as pessoas ficarem com celular. Nós não queremos. É justamente se afastar um pouco disso, sabe? Olhar mais para a pessoa, pôr a mão, olhar nos olhos, entendeu? Bacana, bacana. Como que a pessoa volta de uma experiência dessa, Silvio? O que muda na pessoa? Qual que é a sua percepção assim das pessoas que... Conta algum caso de alguém que foi de um jeito e voltou totalmente diferente, alguma coisa assim. Sem querer ser metido, todo mundo que viajou, porque eram umas... É verdade, essas expedições eram muito bem organizadinhas. Ali no aeroporto mesmo, eu mandei fazer umas coisas horríveis, mas eram uns sacos de aninhagem forte, que eu achei um saldo lá na zona cerealista. Então nós mandamos fazer uns sacões assim, eu pintei um logo bem mal feito da Climb com spray, e lá no aeroporto de Guarulhos, a gente ensinava você, por exemplo, se era o nosso passageiro com a sua esposa, já tinha um saco desses com uma gigantesca etiqueta, com número, seu nome e sobrenome, e eu já ia te ensinar a guardar sua bagagem ali, que era mochila ou sacola, não era essas malas de carrinho, não. Chegasse lá, assim, te devolvia o dinheiro e mandava o cara de volta para cá, entendeu? Porque foi bem orientado. A pessoa tinha que aprender a amarrar, e a partir daí a gente já começava um processo de disciplina nos passageiros, entendeu? Entendi. Disciplina, falou, chegando no primeiro destino, nós vamos retirar isso, tem carregador, tudo, mas você fica de olho no seu saco. Chegando no hotel, você pega, quando chegar lá, terminar, que vai debaixar, o cara tinha que guardar no apartamento, amarrar direitinho e pôr fora do quarto para a nossa equipe do hotel ir lá e retirar. Disciplina, organização, logística, entendeu? É só fazer isso dentro de casa. O pai, que é o chefe da família, ou a mãe, ou se você estiver sozinho ou sozinha, dá um jeito de se disciplinar. Legal. E como que a pessoa voltava, Silvio? Ela voltava mais disciplinada? Você via essa mudança? Não é a questão de disciplina. Voltava mais sem frescura, sabe? Curtindo mais. Poxa, estou aqui a 3.800 metros, estou bem agasalhadinho e tal, comendo pipoca, com chá quente, com pão, manteiga, esperando o jantar, que vinha às 8 horas, às 20 horas.
E você a 3.800 metros olhando a Via Láctea ali com montanhas de 6.000 e poucos metros do lado. Qual que você prefere? Tá dentro de casa assistindo televisão? Não, a pessoa passa a dar um outro valor para as coisas simples da vida, Márcio. Bacana. Sabe, valor às coisas simples. Tá com sede? Putz, abaixa aí e toma água no riacho. Entendeu? Tá com sono? Vai para a barraca, descansa. Entendeu? Então é isso. As pessoas voltavam transformadas assim, por vencer essas dificuldades. A trilha Inca é difícil. A chegada lá nos 4.200 metros, nesse dia as pessoas põem o pezinho do ladinho do outro, porque tem altitude, Márcio. A altitude te afeta a respiração. Entendeu? O sentimento de realização, quando você... é absurdo, né? A experiência, inclusive eu sou muito emotivo, eu sou um chorão. Eu sou mesmo, eu sou assumido. Todas essas minhas experiências, na chegada da Porta do Sol, em Machu Picchu, depois de 5 dias, era uma choradeira impressionante. E eu por ter conseguido levar todo mundo lá, e vivo, você passa por precipícios, você tem que dar comida legal, se chove, se atrasa, você tem que controlar a situação. Então, para mim, quando chegava na Porta do Sol e via que é a única vez que você vê Machu Picchu, né? Aquilo para mim era uma emoção forte e para todos os nossos passageiros. Eu tinha passageiro da Europa bastante, sabe? Passageiros aqui da América do Sul, do Brasil, entendeu? Muito bom, muito bom. Silvio, antes da gente, eu queria voltar para o assunto da Antártida. Antes disso, só queria avisar o pessoal que a gente apanhou um pouquinho aqui na questão do sorteio. Então, eu vou fazer um sorteio meio manual com todo mundo que der curtida no post de hoje de manhã. Daí, depois a gente vai sortear um livro que você falou aí do Peru, né? Como é que chama o livro? A Origem Divina dos Incas. A gente vai sortear esse livro que é lindíssimo. Uma diária de escalada ali na parede do Silvio, assim que essa quarentena permitir. E também um kit da Pamalani. E depois, no segundo momento, a gente vai programar melhor para que a gente faça na ferramenta correta aqui do Instagram mais sorteios com referência ao tema de hoje. Tá? Agora, Silvio, me diz uma coisa. Qual era a sua função nas missões que você participou lá no Programa Antártico Brasileiro? Tá bom. Eu gosto dessa pergunta pelo seguinte: o Brasil, os brasileiros, assim, eu creio, a grande maioria não tem noção o que acontece lá. Então eu vou explicar aqui. O Brasil é signatário de um tratado que chama Tratado da Antártica. Foi assinado em 1980 e pouco, ele e mais 40 e não sei quantos países. Rússia, Estados Unidos, Coreia, Japão, Argentina, Uruguai, Chile. Tem um monte de países que assinaram esse Tratado da Antártica, que diz que a Antártica não tem dono. A Antártica não pode ser usada para fins militares nem comerciais. A única coisa que pode ser feita na Antártica por esses países que assinaram esse tratado é substancial pesquisa científica nas áreas do ar, mar e terra. Para que isso aconteça, vários ministérios são envolvidos. Existe uma comissão interministerial para os recursos do mar, que é Ministério da Aeronáutica, Relações Exteriores, tecnologia, todo mundo aí, né? Receita Federal, Polícia Federal, um monte de gente. Elas têm interesse que sejam executados lá. O CNPq aprova esses projetos, manda para a Marinha do Brasil, que vai ver a viabilidade logística para fazer, por exemplo, a professora lá do Rio Grande do Sul quer estudar o elefante marinho lá na Ilha Elefante, mas nós não temos nada lá. Então, o que precisa fazer? Dá para montar um acampamento? Dá.
Pega o navio Ari Rongel, que tem 2 helicópteros, barcos, mergulhadores, pilotos, e vamos montar um acampamento por 20 dias na Ilha Elefante. É uma barraca para a professora, uma para cada um pesquisador que está lá, barraca convivência, barraca tudo, barraca depósito, mas para que essas pessoas, esses pesquisadores, possam ficar lá na Ilha Elefante, tem que ter um alpinista igual a mim. Né? Um cara que entende da locomoção no gelo, sobrevivência no gelo, acampar no gelo, se virar no gelo em lugares frios. Por quê? Para montar um acampamento desse, vão 50, 60, 70 viagens de helicóptero. Né? Aí o alpinista, depois o alpinista sai do navio junto com o chefe do projeto, quando for montar lá. Estou falando qual que é a minha função lá. A função é garantir a sobrevivência desses pesquisadores até o navio voltar e retirar esse acampamento. Porque essa professora vai querer andar pelas praias. Então, a gente chega, sai do navio, o alpinista vai com o chefe do projeto e o mecânico da aeronave fazer um voo de reconhecimento. Eu vou ver se do meu lado, como o alpinista que vou ficar lá, se tem água por perto, se tem alguma geleira. Eu gosto de ficar perto do gelo sempre. E alguns detalhes, e o professor que teve esse projeto aprovado vai ver se era mesmo aquele lugar, se aquilo tá bom para ele. Dando o ok, a gente volta para o navio, pega uma caixa de sobrevivência, voltam essas 3 pessoas, eu, o chefe do projeto e o fiel da aeronave, e ficamos. Aí o navio volta, o helicóptero volta para o navio, ou se tiver os 2 helicópteros, e começa a trazer umas 9, 12 pessoas para lá. E aí começa a vir o material do acampamento para nos ajudar, são toneladas de equipamento. Isso que você está falando é muito legal, cara, porque a gente pensa, às vezes, no alpinista como aquele cara que sobe montanha, só isso. Não, e você está mostrando um lado aí, uma responsabilidade que você tem numa missão como essa, por exemplo, que você vai garantir a segurança desses pesquisadores, você vai reconhecer o terreno, ver as áreas mais perigosas, ver se tem água, como conseguir tudo que é necessário para que aquela equipe sobreviva durante ali 20 dias ou o tempo que for daquela missão. É isso, né? É isso mesmo. Por quê? Nós levamos umas coisas em exagero. São 3 geradores pequenos que tocam uma casa pequena. Nós levamos 8 bujões de gás de 5 quilos para um acampamento com o alpinista mais 5 pesquisadores. São 3 bujões de gás de 13 quilos, toneladas de comida, em torno de uns 2.000 litros de água potável. A gente só toma de água mineral. A gente só usa a água que leva, sabe? Para cozinhar, para beber. Normalmente eu não precisa pegar água lá fora, pegar água de degelo. A gente leva bastante água, bastante comida, rádio potente. Toda noite o navio chama os acampamentos, porque não é um acampamento só, não. No verão o Brasil faz aí uns 12, 15 acampamentos desse naipe que eu estou falando, com esse tamanho, com esse poderio, com essa logística de milhões e milhões de dólares. Todo acampamento desse tem um alpinista junto, todos. E a gente não pode escalar nada lá, nós vamos lá só para isso mesmo. O navio toda noite chama o acampamento, fala com o alpinista, passa o prognóstico de meteorologia para o dia seguinte, fala com o chefe do projeto, se está tudo bem, se o professor está felizinho e tal, se está tudo em ordem. Então, até logo, e amanhã chamamos novamente. O alpinista toda noite, que não tem noite lá, seja sol, frio, chovendo, o que for, tem que ir lá fora, junto com o chefe do projeto. Eu sempre chamo, eu falo, professor, vamos ligar o gerador. Aí liga o gerador, porque às 8 em ponto o navio chama. O navio chama para saber se está tudo em ordem, fala com o alpinista. Então, o alpinista é o elo de ligação com a Marinha, que eles caras têm absoluta confiança de que nós vamos manter tudo em ordem lá até o navio chegar. Silvio, assim, está muito claro que a tua responsabilidade número 1 nessas missões é manter esse povo vivo,
sobrevivência. Ali a preocupação não é conforto, lógico, dentro do possível, ótimo, mas é um lugar bastante inóspito. A preocupação número 1 e responsabilidade sua é manter todo mundo vivo, seguro, para que os objetivos daquela missão sejam cumpridos e todo mundo volte em segurança, certo? Queria As saber de você últimas o operações... seguinte, qual é, assim, conta pra gente uma experiência que isso, de repente, não deu certo, alguma nevasca, alguma coisa colocou vocês em risco. Queria saber, assim, momento de pressão extrema, né, que a gente até colocou aqui, vivenda extrema. A tua preocupação, até quando você falou da quarentena, primeira coisa, se manter vivo, né? Então, quando a gente passa perto de uma situação muito difícil, a gente valoriza esse objetivo, né? Conta pra gente alguma coisa mais extrema que aconteceu lá na Antártida. Bom, E como lá você vou eu... saiu, né? Lá... Como você resolveu a questão, logicamente. Assim, eu gosto, até hoje, eu gosto de saber qual é o problema. Não adianta, ai, nossa, aconteceu, começa já a se... Calma, qual que é o problema? O problema é esse, aí tem jeito de resolver, tem que pensar. Eu todo felizinho, passei em tudo, fiz o treinamento pré-antártico e fui designado como alpinista da Estação Brasileira em 1986. Ou seja, até hoje a estação tem um alpinista lá no verão. Todas as atividades que são realizadas na estação são feitas dentro da estação. Mas nós temos 2 quilômetros de praia. Nós temos 2 quilômetros de praia e os cientistas e visitantes que estão lá na estação não podem se afastar mais de 500 metros da estação, a não ser na companhia do alpinista da estação, entendeu? Voltando à Vaca Fria. Lá fui eu para a Estação Antártica, mas já havia sido planejado um acampamentinho, não do naipe desse que eu estava falando agora há pouco. Estou falando de um acampamentinho, com 2 viagens de helicóptero, eu e mais 2 pesquisadores. Eu era o alpinista da estação, portanto, esse negócio só podia ser feito comigo. E lá fomos nós. Nós fomos para... um acampamento mais simples, né? Pequeno, de uma semaninha, assim, nenhum terror. Engraçado. Nada. Simples. Pô. E eu, como era a minha primeira vez, eu falei, nossa, meu, acampar no topo de uma geleira, 500 metros de altitude, também não é brincadeira, né, Marcinho? E era a minha primeira experiência. Mas tudo bem. Chegou o dia, adrenalina 1000, quando você vai embarcar num helicóptero para fazer uma parada dessa, né? O coração quer sair pela boca. Aí nós fomos, só que era um chão duro de gelo. Eu fiz um buracão assim, grandão. Numa próxima live a gente mostra essas fotos para proteger as barracas. Isso no sábado. Eu fiquei o sábado inteiro montando isso para dar o pronto, para no domingo a gente tinha que fazer um buraco do lado das barracas para colher amostras de gelo para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O gelo ele traz registros importantíssimos para a ciência. Quanto mais profundo, você vai tendo informações de milhões de anos lá para trás, da atmosfera, de coisas que tem lá. Então, essa era a nossa função. Eu garanti os 2 carinhas fazer o trabalho deles, e depois o helicóptero ia lá, voltava, pegava tudo bonitinho, a gente ia embora. Não deu certo. No domingo nós conseguimos fazer o buraco e trabalhar, retirar algumas amostras de gelo, mas quando foi umas 4, 5 horas da tarde assim, começou uma nevasca invocada e começou a cobrir a barraca. Eu parei o trabalho, mandei eles entrarem nas barracas, eu fiquei com o chefe do projeto na minha barraca. E o que acontece? Na Antártica não tem noite, né? E a gente só atua lá para valer mesmo no verão, apesar que ela fica funcionando o ano inteiro. Mas as pesquisas importantes, elas vão de outubro a começo de março, meados de março.
eu entrei para a barraca e aí eu comecei a notar que aquilo não parava. E a barraca foi sendo encoberta de gelo, foi ficando escuro. E isso era no domingo, né? Então, o domingo à noite já não via mais o pouco de luz que tinha lá fora. Ficou 1 tonelada de neve em cima da barraca, do nylon da barraca. E aí, acho que no domingo para segunda de madrugada, eu fiz a minha primeira saída dela. Porque a barraca, que era uma barraca iglu grandona e com uma porta meia-lua, ela quebrou e ficou assim um triângulo e aqui aquela parede de neve. Eu tinha que cavar isso aí, pedir para o pesquisador ficar de costas no chão, pôr os 2 pés na minha bunda para fazer a alavanca, entendeu? E aí eu ia cavucando na neve para sair lá e falar no rádio, falar com o navio. E aí, os caras já sabiam que a gente estava numa situação, e também tem um detalhe lá, você não pode ficar falando claramente no navio, não. Eu não falava, eu falava tudo em código. Na Marinha do Brasil, por exemplo, tá na onça, é que você tá ferrado pra caramba, meu, tá feia a coisa. E o navio, então, alpinista, eu falei, estamos na onça, chefe. Estamos esperando o navio, estamos na onça. Então, uma boa dica para quem está na quarentena, se a coisa está feia, não pode falar claramente, é ligar para o amigo e falar, estamos na onça. Porque lá todo mundo fica escutando os rádios, as frequências todo mundo copia por uma questão de segurança. Tá. Entendeu? Lá o canal 12 todo mundo copia, o 31, se eu não me engano. Então, de vez em quando dava certo, fala, muda para o canal tal. Aí você fala só entre os caras. Para não alertar. Por exemplo, esses canais de televisão, eles escaneiam os rádios, que era o que eu passo nos acampamentos, quando não tem que falar com a Marinha, já resolveu tudo, eu estou à toa no acampamento, nevando e não dá nada para fazer, eu ligo o rádio e mando ele buscar a conversa. Aí ele pega a gente no mundo inteiro, na China, no Japão, no Nepal, você fica escutando as conversas dos caras, assim, por não ter nada o que fazer. O alpinista, ele tem essa função aí desde o início do Programa Antártico Brasileiro. Quando o Brasil assinou o tratado e se comprometeu a comprar o primeiro navio, o Barão de Tefé, nós do Clube Alpino Paulista, o Domingos Giobi, fundador do Clube Alpino Paulista, que tem 60 anos já, ele ligou para a Marinha e falou, olha, vocês compraram um navio, vocês vão para a Antártica e nós somos um grupo que entendemos paca de gelo e a Marinha... Aí nós ficamos amiguinhos. Foi feito um acordo de fio de bigode entre a Marinha e o Clube Alpino Paulista, que durou até poucos anos atrás. Então, todas as vezes que eu fui lá, eu fui por intermédio do Clube Alpino Paulista. Entendeu? E até hoje o processo é o mesmo. Continuam os alpinistas lá, nos acampamentos, alpinista guarnecendo a estação. Mas e essa situação lá, da neve? Aí essa situação, na segunda-feira eu fiz essa primeira saída, foi uma sensação assim das mais alucinantes que eu tive na vida, mais amedrontadoras, né? Porque quando eu saí ali daquele buraquinho que se tornou a minha... Eu já não via mais nada, porque a nevasca não parava. Então eu não via céu e não via chão. E a sensação que eu estava é que eu era o único ser vivo no meio do nada, entendeu? Tudo assim, eu só me dei conta... Uma sensação de prazer com medo, uma coisa muito louca. Eu falo, mano, e se eu morrer aqui? Se eu não achava... Porque eu entrava de cabeça para voltar. Você já estava considerando que poderia morrer? Desde o princípio eu considerei morrer. Mas falei, não. Você viu que não, realmente... Eu considerei, eu fiquei com medo, mas eu falei o seguinte, não vou morrer assim fácil. Quando a barraquinha já estava crítico o espaço ali, só dava nós dois ali deitados, isso já era na quarta-feira. Aí eu já estava preparado para, com a minha faca, cortar todo o nylon da barraca, tirar o nylon, porque eu já vinha compactando isso o tempo todo, desde o domingo já. Mas aí a minha decisão seria fazer isso,
e construir um iglu. Dava para a gente sobreviver mais um tanto de tempo ali, fácil. E esse era o meu plano. Rasgar o nylon da barraca toda e ficar ali. O outro eu tentaria sair na quarta-feira de manhã, porque eu tinha que enxergar o mar dos dois lados para poder falar para o navio mandar o helicóptero. Enquanto eu não visse, então, todas as vezes que eu saí do buraco, que foram várias, eu não via nada, aliás. Não via nem meu nariz. Só aquela sensação de eu estar flutuando no universo, assim, muito louco. Não sei nem explicar. Ou seja, dessa forma você não tinha como instruir um possível resgate para chegar até vocês. Não, não, só podia, e demora para um helicóptero sair do navio. Não é, liga o helicóptero que nem Uber, entendeu? Em 2 minutos estamos aí. Não é, demora pra caramba. E só podia fazer isso quando eu falasse que eu estava vendo o mar dos dois lados, e eles acompanhando a previsão lá para poder lançar o helicóptero. Que foi feito isso em torno lá das 5, 6 da tarde da quarta-feira. Lá não tem noite, né? Então nós fizemos, eu larguei tudo, ficou, só tem a foto, né? Perdemos tudo. Eu deixei um valor imenso de equipamentos em dólares do INPE, mas que depois, semanas depois, nós conseguimos resgatar. Nós fomos de helicóptero e ficamos andando de ladinho para lá e para cá, para lá e para cá, com a porta aberta, eu, né? E até a gente achar umas estacas que a gente tinha colocado no acampamento. Ficou um pedacinho assim de fora de um cabo de vassoura, Marcinho. Olha. E a gente andando com o helicóptero para lá, para cá. E eu falei, lá, o caminho de vassoura. Olha. Porque a gente queria pegar a caixa do INPE. Tá. E o pessoal que estava com você chegou a se desesperar? Como que eles estavam do ponto de vista emocional? O pesquisador que estava comigo estava com bastante medo, e o tempo todo eu falei para ele que ele não ia morrer, mas por um bom tempo eu não tinha certeza disso. Mas eu falava para ele, não, nós não vamos morrer, eu estou aqui para isso, você sabe, você participou do treinamento, ó, nós temos comida, não estamos lá fora, né? Porque se ficasse lá em cima, é morte certa. E aí ele se acalmava. Até que na quarta-feira eu tinha que tomar a decisão, né? Se eu pedisse para os dois saírem, não tinha mais bola. Então, não tinha. E aí, olha o tamanho da minha responsabilidade. Aí eu saí, falei com o navio, eu falei para o navio que eu estava vendo o mar dos dois lados, o navio falou que ia começar os preparativos, aí eu voltei para o buraco, sempre eu mergulhava de cabeça, né? Para chegar lá, e saía em pé. Aí eu fiquei um tempo esperando, saí novamente, aí eu saí, escutei o barulho do helicóptero, porque a gente estava perto da estação Antártica, e o navio estava lá. Aí, nesse momento, eu fui lá e tirei os caras do buraco. E aí não podia ter... tirei os caras do buraco, e aí me dei conta que a neve que nós tínhamos ali, ao redor todo, era a pior possível, perigosa. É uma neve que ela parece um talco fininho. Aí eu falei, gente, vamos limpar aqui. Aí começamos com os braços assim, limpar um pedaço bem grande para quando o helicóptero chegasse para o resgate, não revolver aquela neve e causa um acidente com um helicóptero. O piloto perde a noção de ar e terra, entendeu? Até isso. Então, você, eu pensei nisso na hora. Que cuidar. Quando eu escutei a aeronave e que eu falei para os caras saírem do buraco, isso me veio na cabeça. Eu falei, caramba, essa neve aqui, mas daquela bem pozinho, só de longe a pá já ia fazer aquilo. Então nós fizemos uma grande limpeza, eu peguei umas roupas de uso em bote que eu levei, laranja, e com as 3 peças dela eu sinalizei o triângulo para o helicóptero que o navio ia mandar. Poxa, e deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Que bacana. Aí nós fomos para a Estação Antártica, tomar banho, comer, né? Nossa, cara, comi quase que um prato de louça junto, sabe? Deixa eu te fazer umas perguntas, Silvio.
A gente está chegando já no final aqui da nossa live. Temos 11 minutos. O seguinte, qual o lugar, assim, desses que você já visitou, que mais te marcou? Tem 2 lugares na minha vida, né? Tem 2 lugares que têm uma história muito forte comigo. Um é a Antártica, por conta das minhas experiências de criança, as coisas que eu li. Eu sempre li muito, né? Desde Júlio Verne, um monte de coisa aí. Monteiro Lobato. Então, lugares que ficaram marcados tanto pelas operações Antártica, que isso é uma aventura, uma experiência assim muito bacana, e com o turismo na Antártica, que já foi uma coisa mais relaxada que eu fiz, que são navios maravilhosos para grande quantidade de pessoas, mas só levam 200 pessoas, então a gente desembarca, tem almoço, café da manhã, jantar, tudo muito chique, muito legal. Então, essas viagens nesses navios, como as paredes são de vidro e os navios não param, dá a impressão que você está viajando nas pinturas que Deus está fazendo a cada minuto, assim, se divertindo de uma maneira alucinante. Sabe, as cores do sol, os icebergs, baleia fazendo gracinha para você com filhote, as aves, você fica assim, feito bobo, porque é tudo da natureza, não é nenhum parque de diversão, nada. E a outra é o Peru. Eu tenho experiências bacanas também no Peru, com o Machu Picchu, com umas ruínas que eles dizem, e nós chamamos, são as irmãs, a ruína irmã de Machu Picchu, que chama-se Choquequirao. Eu já fiz algumas vezes lá. E são 2 dias para ir de caminhada e 2 dias para voltar. Sim, o Peru, na parte de alimentos, de experiências e lugares, experiências místicas, para quem gosta, o Peru seria uma live só para ele aqui, nossa, sim, porque eu gosto muito de lá, tenho muitas histórias para contar de lá, Marcinho. Legal. Conta pra gente aí qual que é a música que marca as suas viagens, ou conjunto, cantor. Eu sei que você gosta muito de dançar, de música, é uma coisa que te distrai em algumas situações assim que você já me contou. Qual que é a música aí da tua vida? Conta pra gente. Putz, a música, são várias músicas, mas atualmente, agora, já que você falou, eu descobri um menino aí, sabe, que eu só ando cercado com a molecada, né, meu? Aqui quem me cerca é dos 20, 30, 40 anos. É o Mate Cerveira. Ele tá, nós vamos usar as músicas deles para todas as nossas produções. Ele é um anglo-brasileiro. Ele compõe, toca, faz as músicas, mas ele é principalmente um guitarrista. Então, já já você vai ver as coisinhas dele aí. No mais, dependendo do lugar que eu estou, eu gosto muito de rock and roll, reggae, blues, jazz. No Peru tem que ser reggae, entendeu? E na Antártica... Deus, como? Nessas viagens, nesses cenários, você viu Deus? Qual que é a tua relação nesse sentido? Nessa do buraco, e depois uma outra experiência que eu tive lá na Antártica, que eu tive mais pavor ainda do que essa do buraco, porque eu estava num lugar e era um furacão, com ventos de mais de 200 quilômetros, levou tudo embora, nosso acampamento, eu fiquei apavorado, cara, mas eu fiquei morrendo de medo que eu não tinha o que fazer. Eu falei, já pensou você saiu voando aqui, está lá embaixo na praia, 200 metros lá embaixo. Caramba. Nessas épocas, nessas ocasiões todas, eu já percebi que é só com Deus mesmo, para mim. Eu sempre peço a inspiração para ver, pai, como é que eu saio dessa merda que eu tô? Entendeu? O que eu vou fazer? Porque eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Mas se não tem essa força, eu acho que não. Eu tive experiências bem fortes mesmo, assim, no tocante a isso. Essa que eu estava contando lá do buraco lá na Antártica, aquela lá foi punk, viu, Marcinho? Você fica enterrado, né? Você fica enterrado vivo, cara, 4 dias. Entendeu? E não ter certeza. Minha única certeza, eu falava com Deus, eu falava, não, eu não vou morrer aqui, não vou morrer.
entendeu? Tanto que eu já tinha me preparado para melhorar o buraco, sabe? Compactar tudo, melhorar a comida e tal, para ter que ficar mais dias, entendeu? Então, Você tem que agir, você tem que pensar, você tem que ter sangue frio, você tem que confiar em você mesmo. Para todo mundo que está ouvindo aí, que está nessa quarentena, acima de tudo, a gente tem que gostar da gente mesmo. E estar feliz por estar vivo, e estar feliz que você tem aquele dia para fazer as coisas. A quarentena, ora, bolas, a quarentena. Tem que se safar da quarentena, vivo. tem alguma Esse é o seu. coisa assim, eu acho que você já mesmo que respondeu isso, mas que faz... Eu nunca vi você de mau humor, Silvio. Não sei se existe esse dia que o Silvio está de mau humor. O que você faz nesse dia? Você está sempre É, para cima. Qual que é a é dica? raro, não fico de mau humor, é muito raro. Agora, nessa quarentena, eu tenho levantado mais tarde, assim, no começo eu estava acordando quase 3 da tarde, agora eu já estou retomando de novo. Mas eu normalmente acordo, agradeço a Deus, assim que eu levanto, eu já estou pensando numa música. Aí eu começo a cantar, escovo os dentes, ponho a lente, depois já saio dançando, dependendo da música. Eu sou feliz, eu não, é assim, eu não fico de mau humor. Eu Você não não, perde tempo assim, com... a vida é muito curta. Legal, muito legal. Eu não espero o brigadeiro esfriar. Eu tenho uma bruta dor de barriga. Mas eu gosto dele molinho, pegando fogo mesmo. Vou esperar o brigadeiro esfriar se eu morrer. Legal. Silvio, eu pensei em Entendeu? lançar um desafio para quem está assistindo a gente. Hum. E se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu sou um cara que às vezes sofre com antecedência, ou pensa besteira, e nessa experiência que eu falei do tombo, tal, que eu fiquei ali pensando e não tinha nada, né? Não era nada sério. Eu fiquei pensando quanta energia a gente gasta com besteira, né? Com mau humor, qualquer uma coisa que aconteceu, nada a ver, você já fica emburrado num canto, ou perde o seu dia, deixa de namorar, deixa de se relacionar com pessoas que estão ali com você, vocês poderiam estar se divertindo, perde o fim de semana, cara. Então, eu pensei muito nisso esses dias, e o desafio que eu tenho para lançar para todo mundo é a gente ficar até a semana que vem, na próxima live, terça-feira que vem, sem ficar de mau humor, sem pensar em besteira. O dia que vê que tá ficando um negócio assim, já pensar, que nem o Silvio, pô, bota uma música na cabeça, sai dançando e tira de letra. Não sei se vai ser fácil, cara. Às vezes eu sou meio chato, eu sou um cara meio genioso. Mas eu tô com essa ideia. O que você acha? O mau humor não leva a nada. Você sabe o número de músculos que você gasta para ficar de mau humor e cara feio do que para sorrir? Não sei. É um monte, é um monte. Parece que para sorrir você usa 12, que eu não sou médico, deve ter algum médico aí. São 12 coisinhos que você usa e para ficar de mau humor você senta e não tem pronto, sabe? Eu não consigo. Eu estou sempre rindo, zoando com os outros. Bom, você vê lá na igreja, né, Marcinho? Você vê lá Legal, na cara. igreja como é que eu sou. Não perdoo ninguém, nem o pastor, nem nada. O Brenha deve estar assistindo, ou falou se não tiver, mas ele mandou um abraço e boa sorte para nós. Que legal, cara. Olha, super obrigado, Silvio. Pessoal que está assistindo, vamos tomar esse desafio aí? Chega de mau humor, chega de pensar nos medos. Tal. Medo é bom, né, Silvio? Você disse que medo é uma coisa que é importante para a gente também não levar as coisas de qualquer O forma. medo, Mas a gente nossa, o não deve medo. deixar ele dominar, é ou não é? Não, o medo ele é importante para você sobreviver, para você ficar mais cauteloso, mas você tem que vencer. Você já estudou, viu? Tá, aí vai, meu. Com medo ou sem medo. Legal. Aí não Acho que adianta. essa é uma grande, é, 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 um grande ponto que você está tocando para essa live, né? Para a gente saber usar o medo a nosso favor, mas não deixá-lo dominar a gente, né? Não, Seja na não. quarentena, seja no desemprego, seja na dificuldade que for na vida, que a gente gaste tempo, a nossa energia naquilo que a gente pode fazer e virar o jogo.
É isso, Silvio? É só pensar em tudo, todo mundo aí, é só pensar em tudo que já sofreram para trás e que depois deu certo. Simples. Legal, Quantos medos você já não passou e agora nós estamos aqui? Mas já passou. E agora nós vamos ter outros que vão passar. legal. É assim a vida.